Vou voltar a repetir. Eu cumprimento os jovens com a paz do Senhor. Amém? Desde já pedi para que os jovens abrissem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 29, versículo 35. Desde já também quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor local e a toda a liderança dos jovens. Como nós podemos ver, a Igreja ADF é uma igreja que aposta em jovens, em crianças. No mês passado tivemos o Roger, que daqui a 2-3 meses está a casar. Em fevereiro tivemos o nosso jovem Samuel. Ceia passada, se não me engano, tivemos aqui as crianças e agora as crianças têm um ministério de louvor, meu irmão. Os jovens acharam, digam amém. Só para de ser jovem depois dos 99 anos. Por isso acho que ninguém aqui tem mais de 99 anos, pois não? Por isso. Gênesis, capítulo 29, versículo 35, diz o seguinte: de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez o louvarei, Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Eu vou ser bem sincero, a gente na sexta-feira tivemos um devocional com os jovens e eu tinha medo que alguns jovens se juntasse o significado de Levi, Simeão, Judá e Ruben, fosse descobrir esta frase, mas eu estive a pesquisar e se você juntar todos os significados, você consegue formar uma frase assim: o filho é nascido. Quem lembra do tema da tribo de Ruben? Eis aqui um filho, ou seja, o filho é nascido. Houve o evangelho de Simeão, é unido ao Senhor, união de Levi, e louva no Senhor. Ou seja, e vai ter mais significados, mas esse aí eu deixo para o próximo pregador ou pregadora. Qual é que foi a frase mesmo? Deus faz grandes coisas com aqueles que estão unidos. Mas agora, falando sobre a história de Judá, uma das primeiras aparições dele na Bíblia é no ataque a seus irmãos, a Josué. Ele ao mesmo tempo esteve envolvido, mas ao mesmo tempo o salvou. Porque os seus irmãos queriam o matar. E Judá vai lá e dá a ideia a eles assim: oh, não o vamos matar. Vamos vendê-lo como escravo, ainda fazemos dinheiro e não o podemos matar porque, apesar de tudo, ele é nosso irmão. E todo mundo, não vou entrar aqui muito na história do Josué, né, que sabe, todo mundo acho que sabe que Josué é levado para o Egito e vira lá rei, faraó. E mais à frente na história, nós vemos que os seus irmãos vão à procura de comida no Egito, devido à escassez. E uma das partes da história que chama muita atenção é quando Judá ele se entrega pelo seu irmão Benjamim, o irmão caçula, para ser preso, Judá e não Benjamim. E eu quando li isso, eu automaticamente pensei: isto é uma ação que Jesus fez por nós. Ele se entregou na cruz por mim, por você. Aleluia. E mais à frente, Jacó nomeia Judá para liderar a caravana de Israel. E é aí que Jacó passa a ser o primogênito. Nós, na tribo de Ruben, como nós aprendemos, Ruben era o primogênito, mas devido a um ato pecaminoso, ele perdeu a primogenitura. Levi, Simeão, nem sequer chegaram a ganhar ela. Mas Judá agora era o primogênito. Desde cedo a gente vê que Judá era diferenciado dos seus irmãos. Aleluia. Agora o que é que vocês abrem as suas Bíblias em Gênesis 38? Vamos estar lendo do versículo 1 até o 12. Diz o seguinte: e aconteceu por esse tempo que Judá se apertou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulmita chamado Hira,
Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua. Ela a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. E este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ele esteve em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou uma esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão com proliferado e suscita descendência a teu irmão. Sábia, porém, Onã, que o filho não sabia, tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mau perante o Senhor, pelo que também este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, a sua nora: permanece viúva em casa do teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse para que não morra também este como os seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir em casa do seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolando Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna. E ele e o seu amigo Ira o adulmita. Logo aqui no primeiro versículo, a gente pode ver podemos já ver um erro em Judá. Porque ele vê uma mulher cananeia, em qual a Bíblia não diz o nome, e ele, ao fazer isso, a tomar por uma mulher e a possuir, ele nem sequer perguntou a Deus se era da vontade de Deus ele casar com aquela mulher. Ou seja, jovens, onde é que eu quero chegar? Vocês vão ter que tomar muitas decisões na vossa vida, mas perguntem, qual é que é a vontade de Deus? Um exemplo que é magnífico, simplesmente é lindo. Jesus tinha 12 discípulos. Qual é que era o filho amado? Não, está fraco. Não, vou voltar a repetir. Agora eu já disse a resposta. Corta, vamos fingir que eu não disse nada. Qual é que era o filho amado de Jesus? Não, exatamente. E na crucificação, nós podemos ver que João foi a única pessoa que acompanhou Jesus. Ou seja, onde é que eu estou a querer chegar? Em vez de você acompanhar Deus, deixe Deus acompanhá-lo assim. Pergunte sempre qual é que é a vontade de Deus para a sua vida. Versículo 13, 4, 5 fala sobre os filhos de Jacó. Naquela altura era muito comum o pai tomar a mão de uma mulher para seu filho. E essa mulher que Judá tomou para ser a mulher do seu filho era Tamar. Tamar foi com ela, né? Mas era perverso e Deus o matou. Então Judá vai lá e fala para o seu filho Onã: queria descendência pelo teu irmão. Mas aqui na Bíblia, como diz, que ele atirava o sêmen na terra. Só que podemos já ver mais um bocado. Que o seu filho Onã não respeitou um dos mandamentos mais importantes da Bíblia: amar o próximo. Judá pediu a ele para dar descendência ao seu irmão, mas ele só queria dar descendência a si próprio. Então Deus foi lá e o matou também. E versículo 11, vou voltar a ler. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como os seus irmãos. E neste versículo a gente pode ver que Judá quase que está a culpar Tamar pela morte de Er e de Onã. E ele diz que quando Selá crescesse, que ela poderia voltar e casar com o seu filho. Passado algum tempo, no correr do tempo, como diz a Bíblia, a mulher de Judá morre. E Judá sobe juntamente aos tosqueadores com as suas ovelhas do seu amigo Ira. Versículo 13 e 14 diz o seguinte:
e o comunicaram a Tamar: eis que o seu sogro soube Timna, para tosquear as ovelhas. Então ele despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Naim, no caminho de Timna. Pois via que Selá já era homem e ele não lhe fora dada por mulher. Ou seja, quando Judá vai tosquear as ovelhas, comunicam isso a Tamar. E Tamar vai lá, primeiro despe as suas vestes viúvas e vê que o seu filho Selá já estava grande. Ou seja, a promessa que Judá tinha feito para ela era mentira. Selá já estava grande e já não ia casar com Tamar. Então Tamar veste-se de prostituta. Parem bem, Tamar veste de prostituta, isto vai ser importante. E então se dirigiu ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ele respondeu: o que me darás para cobitares comigo? E ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que os mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ou seja, Tamar veste de prostituta. Ela aqui neste momento devia estar desesperada porque ela era viúva, não tinha descendentes para dar continuação à sua família. E então ela veste de viúva para Judá a possuir. Mas ela, quando Judá vai lhe possuir, ela pede um preço para isso acontecer, que é o selo, o cordão e o cajado. Se a gente for no capítulo 38, versículo 24, diz o seguinte: passado 4 meses foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Nestes versículos aqui podemos ver que passado mais ou menos 3 meses, Tamar estava grávida. Mesmo Tamar não tendo nada com o seu filho de Judá, sei lá, era, como diz aqui, era considerado adultério. Judá tinha pegado Tamar para casar com os seus filhos, mas morreu, Onan também, então sobrou Selá. E ela apareceu grávida. E ela diz: os homens a quem pertence estes 3 objetos, o selo, o cajado e o cordão, é de quem eu engravidei. Versículo 26. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Sela meu filho e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Aqui nós podemos ver que Tamar tem gêmeos. E o nome dos seus filhos era Peres e Zerá. E a partir do filho Peres vem a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 12. A partir da linha de Peres vem o rei Davi. A partir da linha de Peres vem aquele que se entregou por mim, por ti, para nos proteger. Ou seja, Deus, até em linhas tortas, Ele faz o certo. Eu costumo dar um exemplo, né? Até hoje estava a comentar com a minha mãe. A gente é que nem crianças. Criança, quando vai andar de bicicleta, tem que usar rodinhas, certo? Se não usar rodinhas, ou cai para a esquerda, ou cai para a direita. Ou seja, onde é que eu estou a querer chegar? Quando nasce Peres vem de um ato pecaminoso. Judá engravida da sua própria nora, certo? E Tamar se veste como prostituta. Ou seja, foi o que eu falei, até nas linhas tortas Deus faz o certo. Mas agora sim é que eu vou entrar na mensagem. Eu quero que vocês abrem as vossas Bíblias em Gênesis 49,
versículo 8. O versículo começa por dizer: depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Aqui nós podemos ver que Jacó está nos seus últimos dias de vida e Deus usa ele para ser profeta, e ele diz para os seus filhos se reunirem, porque ele vai falar dos que vai acontecer nos dias vindouros, ou seja, no futuro. Eu vou saltar Ruben, eu vou saltar Levi, Simeão, vou saltar até chegar ao versículo 8. Diz o seguinte: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sob a cerviz de teus inimigos, os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é um leãozinho, de presa subiste, filho meu. Encurve-se e deite-se como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Nestes três versículos, a gente pode ver que diz aqui: Judá, os teus irmãos te louvarão. Judá deve ter ficado assim: o quê? Os meus irmãos me louvarão a mim? E ainda diz uma referência a Jesus: a tua mão estará sob a cerviz dos seus inimigos. Cerviz, nuca, pescoço. Ou seja, a tua mão estará sob o pescoço dos teus inimigos. No início da Bíblia a gente pode ver que Jesus pisa a cabeça da serpente e agora ele aperta pelo pescoço os seus inimigos. E aqui também representa a força que a tribo de Judá vai ter. E volta a dizer: os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Volta a referir: os filhos de Jacó se inclinarão a ele. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurve-se e deite-se como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? Ou seja, Judá, quando Deus usa Jacó para profetizar na vida dos seus filhos, ele é ainda leãozinho. E um leãozinho, quando cresce, torna-se o quê? Um leãozão. Um leão. Certo? Ou seja, Judá ainda é um leãozinho e vai se transformar num leão. E ainda diz: encurve-se e deite-se como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? Eu acho que se eu vir um leão a dormir bem aqui à minha frente, não dava lá muito jeito eu ir o acordar. É preciso ter um parafuso a menos. Certo? E isto aqui, quem o despertará, um leão que está a dormir, representa a força que a tribo de Judá vai ter. Quem atacará a tribo de Judá? Versículo 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Para quem não sabe, o cetro era um bastão que era cobrido por joias, peças preciosas, que se eu entrasse num palácio ou num reino e visse vários nobres, o que tivesse este cetro era o rei, era o que tinha mais autoridade. Ou seja, o cetro dava autoridade. E aqui está a dizer: o cetro não sairá de Judá. Ou seja, Judá terá autoridade. E ainda diz: nem o bastão de entre os seus pés. Eu vou ler noutra versão. Diz o seguinte: não será tirado o centro de Judá, e nem o legislador dentre os seus pés. Ou seja, Judá, Deus diz a Jacó que Judá será o legislador. Ou seja, o legislador é quem faz as leis. E na Bíblia nós vemos duas pessoas que faziam as leis, que é agora Judá, que está a ser profetizado nos seus dias vindouros, no futuro, e Moisés. Mas Moisés, Deus dizia-lhe a sua lei e Moisés passava para o seu povo. Mas Moisés não tem nada a ver com Judá. Moisés é descendente da tribo de Levi. E depois agora tenho que reparar. Agora prestem atenção. Versículo 10
até que venha Siló. Siló, para quem não sabe, é o Messias, é Jesus, até que ele venha. E no versículo a seguir fala sobre a ceia e a crucificação de Jesus. E ele amará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Se a gente for mais para a frente na Bíblia, a gente vê que a tribo de Judá fica tão grande, tão grande, tão grande, que passa a ser Israel e Judá. Judá passa também a ter um bocado da tribo de Simeão, ou seja, a profecia estava-se a cumprir. Judá era um leãozinho, mas será um leão. É a promessa, era a promessa que Deus tinha para a vida de Judá. E também dizia que ninguém se ia mexer com um leão que estivesse a dormir. Ou seja, ninguém mexia com a tribo de Judá. A tribo de Judá era a mais forte, certo? E agora o versículo 10. O centro não se arredará de Judá. Vou voltar a ler. Nem o bastão diante de seus pés, até que venha Siló. Até que venha Siló. Vocês lembram-se quando eu falei sobre Pérez? Que a partir de Pérez vem o rei Davi e Jesus. Se vocês forem ver em Mateus 1, eu até vou aqui abrir. Podem também abrir a Bíblia em Mateus 1. Fala sobre a genealogia de Jesus. Se a gente for a ver, se a gente for a ver sobre a genealogia de Jesus Cristo, diz aqui, vou só ler até chegar Judá. Pode ser já no versículo 2. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Ou seja, o importante era Judá. Nem fala aqui o nome de cada irmão. Fala, e os seus irmãos. Ou seja, era a promessa que Deus tinha para a vida de Judá. Que ele ia ser um leão. Se a gente for ver versículos, capítulos na Bíblia sobre um leão, a Bíblia fala que o leão era o animal mais temível que existia. Eu nunca vi, vou ser sincero, eu nunca vi um leão a fugir de uma presa. Eu sempre fui a presa a fugir do leão. E se a gente abrir a Bíblia em Provérbios 30:30 é forte. Diz o seguinte: o leão, o mais forte entre os animais, o que por ninguém torna atrás. Ou seja, jovens, é aqui que eu vou chegar. Se calhar a promessa que Deus tem para a sua vida, você deve ficar, não, eu não sou capaz de fazer o que Deus propôs no meu coração para fazer. Por exemplo, pregar o Evangelho, o que o pastor João Paulo disse, foi promessa. 4 anos, nem eu sabia que eu ia estar aqui neste momento, nem eu sabia se ia continuar aqui na Igreja ADEF, mas é promessa. Aleluia. E eu tenho a certeza que a promessa para os jovens aqui da Igreja ADEF é forte. Eu já falei, em fevereiro tivemos o nosso Levita Samuel, por isso eu vou já dar aqui um pequeno spoiler. Vais-te preparando, se calhar para a próxima vez pode ser tu que vais estar aqui. Agora, eu quero que vocês abram a Bíblia em Apocalipse 5:5. Apocalipse 5:5 diz o seguinte: todavia
um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! Nesta passagem bíblica é quando João é arrebatado por Deus e vê a visão do futuro, em que João vê um livro fechado por 7 selos, e ele, vendo que ninguém consegue abrir, ele começa a chorar. Mas aí vem um ancião e lhe diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, ele aqui fala do Messias, de Jesus, que é capaz de curar doenças que o médico já disse: não, esse aí esquece, põe já ali para fora. Que é capaz de salvar pessoas do mundo lá fora, que é capaz de trazer a paz e o seu amor de volta ao seu mundo, que é capaz de capacitar os incapacitados para proclamar o seu evangelho. Jovem, Deus mandou-me dizer-te nesta noite que não chores. A promessa que Deus tem para a tua vida vai ser cumprida. Mas a promessa vai acontecer nos seus dias vindouros, no seu futuro, não agora. Você agora, como eu, é um leãozinho, mas quando a gente crescer, a gente vai ser um leão. Engraçado, teve uma jovem, coxo, ela mandou-me uma mensagem, né? Eu cheguei aqui na igreja, ela já começou a reclamar porque eu não respondi à mensagem, né? Que ela me disse assim, que eu achei muito interessante: libere o leão que está dentro de ti. Ou seja, isto é o que eu tenho para vos dizer: libertem o leão que vocês têm dentro de vocês. Demonstrem o vosso rugido perante o mundo. A gente foi chamados para ser diferenciados. A gente somos o futuro da geração, deste mundo a qual está simplesmente a cair aos pedaços. Um mundo em que já ninguém dá nada. Mas você e eu estamos aqui para fazer a diferença. A diferença. E eu tenho a certeza que cada um que está aqui tem chamado. Pode não ser igual ao meu, pode não ser igual ao do Roger, igual ao do Wendel, igual ao do Samuel. Pode não ser, mas todos que estão aqui têm chamado e têm a promessa. Aleluia! Agora vamos voltar para a profecia. Gênesis 49. E agora, quando no versículo 8, em que Deus usa Jacó para dizer que irmãos louvarão a Judá, não é os seus irmãos que louvarão a Judá. Não é. Eles louvarão a quem vem de Judá? Jesus. E no versículo 10 ainda acaba de dizer: até que venha Siló e ele obedecerão os povos. Aqui já fala todos que estão neste mundo obedecerão a ele. Ou seja, na Bíblia diz que o legislador que Judá ia ser chamado para ser legislador. Mas o legislador, o importante do legislador é fazer as leis. E essa pessoa quem seria? Seria Jesus, ele, o pacificador, que morreu por mim, por você, o que faz o possível e o impossível, o que fecha portas e abre portas. Aleluia! Por isso, jovens, eu tenho para vos dizer: vocês neste momento podem não saber qual é a vossa promessa, podem estar a tentar a encontrar ainda, mas uma coisa eu tenho a certeza: vocês são diferentes do mundo.
Vocês estão aqui porque vocês são diferentes do mundo. A mim, eu quando dou por mim, eu fico triste de ver jovens lá fora, bebendo, no tabagismo, na prostituição. Mas depois eu venho aqui terça, quinta, sábado, domingo, e saio do Renascer e tem aqui jovens que adoram o nome dele. Que adoram o nome dele. Nós fomos chamados para ser fortes. Nós fomos chamados para ser o sal e a luz do mundo. Para ser a luz no meio da escuridão. Aleluia. Por isso, jovens, eu tenho-vos para dizer, não deixem. Como eu disse, qualquer decisão que vocês tenham, consultem primeiro a vontade de Deus. E deixem Deus andar com vocês. Nós, o nosso exterior, não é isso que é semelhante a Jesus. É o que está dentro de nós, no nosso interior. É a alma, não é o corpo, não é a carne. E eu gostaria de passar agora a nossa oportunidade ao nosso pastor principal. E agradeço a oportunidade.